Recordo que o tempo máximo de intervenções será de 5 minutos por cada intervenção. Começo por dar a palavra ao município Vera Duarte. Um assunto é a condução perigosa, estacionamento abusivo na urbanização das Colinas do Cruzeiro. Dou a palavra à senhora Vera Duarte e agradeço-lhe uma vez mais a sua presença. Pode levantar. Boa tarde, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Vera Duarte, Presidente da Associação de Moradores das Colinas do Cruzeiro. A nossa associação existe desde 2018 e esta é a segunda vez que vimos à Assembleia Municipal. A primeira vez foi para fazer a apresentação da associação e já nessa altura uma das preocupações é uma das preocupações que trazemos cá hoje. As duas preocupações que neste caso trazemos têm a ver com o estacionamento abusivo e segurança rodoviária associado também à segurança da urbanização. Em termos de parques de estacionamento, nós temos 3 grandes parques de estacionamento, mesmo assim não são suficientes e temos feito constantes pedidos. Já foi feito por parte da Câmara Municipal o aumento do número de lugares na Rua Polido Valente e notou-se bastante diferença. Foram feitas algumas propostas pela Associação para, neste caso, aumentar ainda mais o número de lugares na Avenida Miguel Torga e na Alfredo da Costa, no sentido de alterar o estacionamento para estacionamento em espinha, ganhando assim algum espaço para termos mais lugares de estacionamento. Uma das preocupações que, neste caso, nos traz aqui, nós consideramos, além de sermos uma urbanização com um elevado número de residentes, somos uma urbanização inclusiva. Temos na presença, neste caso, da APCL, está dentro da urbanização e por ela se deslocam, neste caso, os seus utentes de cadeira de rodas e o facto de haver estacionamento indevido em cima dos passeios faz com que estes utentes tenham de circular pela estrada, colocando em risco a sua vida. É uma grande preocupação nossa, muito mais do que nas pessoas que, neste caso, não têm problemas de mobilidade, mas os utentes da APCL é uma grande preocupação da nossa parte. Dentro desta preocupação, já solicitámos algumas vezes a colocação de pilaretes para evitar que sejam ocupados os passeios e várias vezes nos foi dito que havia algum constrangimento em relação aos utentes que sejam invisuais. Eu tomei a liberdade, neste caso, antes de vir para a Assembleia, de entrar em contacto com a ACAP para pedir esclarecimento, uma vez que não é a minha área, e aquilo que me foi dito foi que, neste caso, é muito mais difícil para quem é invisual lidar com um carro em cima do passeio do que a situação do pilarete. Isto porquê? Porque, sendo invisual, o obstáculo é reconhecido a primeira vez que lá passa e, utilizando a memória, a pessoa faz o mesmo trajeto diariamente e acaba por perceber que naquele local há um obstáculo. E, portanto, o pilarete não é um obstáculo para a mobilidade de quem é invisual. Outra situação que também nos causa alguma preocupação, temos 2 escolas dentro da urbanização e temos carros que não respeitam a questão da velocidade. São necessárias mais lombas redutoras de velocidade, nomeadamente na Fernando da Mora e na Rua Polido Valente. Aliado a isto tudo também, e é o nosso segundo ponto de preocupação, temos um fenómeno que existe em várias cidades, mas que numa urbanização como a nossa causa alguma preocupação. Condução perigosa, que é punível neste caso pelo Código Penal, é do conhecimento de todos, é com frequência que é chamada a PSP e que ultimamente já nem sequer se dirige ao local. Uma das situações que nos preocupa, e até porque temos a noção que, de facto, se é que não estou enganada, a questão da gestão do estacionamento indevido é partilhada, penso eu, pela Fiscalização Municipal e pela PSP. A Fiscalização Municipal, estivemos inclusivamente no dia 9 de janeiro em reunião com o Sr. Vereador Edgar Valles e com a Fiscalização Municipal e, mais uma vez, a PSP, que era para estar presente, não compareceu. Portanto, toda a parte que era da Câmara Municipal foram-nos dados todos os esclarecimentos, a parte que seria da PSP não foi possível. Aquilo que nós temos notado é que há uma grande demissão por parte da PSP em cumprir as suas competências. É chamada para ir ao local, comunicamos as situações, às vezes quando chega ao local já o tempo não é o indicado. Em questão de, neste caso, a condução perigosa, no passado dia 1 de agosto, e penso que é do conhecimento de algumas pessoas, houve uma situação que, inclusivamente, uma viatura albarrou 2 viaturas que estavam estacionadas. Felizmente não houve feridos, mas houve danos materiais. E isto é uma situação que nos está a preocupar bastante, porque com cada vez mais frequência, Polido Valente, a rotunda principal das Colinas, conhecida pela Rotunda dos Bancos, e a Avenida das Acácias,
com frequência existem este fenómeno de corridas noturnas, que naquele dia albarrou 2 carros, mas sendo 11h30 da noite poderia ter sido alguém que andasse por ali naquela altura. Para terminar, aquilo que nós solicitamos e que pedimos algum esclarecimento é porque é que ainda não foram colocados os pilaretes que já temos solicitado. O outro não é tanto um esclarecimento, mas um pedido para, com alguma urgência, ser reforçada a questão das lombas redutoras de velocidade e a colocação de mais passadeiras em alguns sítios estratégicos. Relembro a criação, neste caso, ou a existência de 2 escolas na urbanização. Circulam crianças durante todo o dia pela urbanização e estamos preocupados com a segurança destas mesmas crianças. Obrigada. Muito obrigado pela sua intervenção e pela presença na Assembleia Municipal. Relativamente portanto, à comunicação, à intervenção da Presidente da Associação de Moradores da Urbanização Colinas do Cruzeiro, vamos identificar aqui algumas questões. Dos autos que foram até hoje passados só pela Câmara Municipal, só na urbanização Colinas do Cruzeiro estamos a falar de cerca de 700. Ou seja, 20,6% dos autos que foram passados no Concelho de Odivelas durante este ano, num universo de cerca de 3.400, 700 foram naquela urbanização. Também quero dizer, como é do vosso conhecimento, têm sido colocados de uma forma faseada alguns pilaretes. Eu não vou mentir, quando nós colocamos pilaretes recebemos mais reclamações do que quando não os colocamos, mas nós não podemos também funcionar baseado nos soundbites que recebemos do exterior. E eu quero dizer que o sucesso ou o planeamento passará necessariamente pelo reordenamento, pelo aquilo que disse a munícipe Vera Duarte, essencialmente por transformar estacionamento que é longitudinal em vertical, como fizemos na Avenida Polido Valente, junto à Clínica da Luz, passa publicidade. Mas eu quero dizer-lhe uma coisa, Vera. Eu hoje eram 7h15 da manhã, estava no Parque Ney de Gomes. Não estava a praticar desporto, mas estava lá. Haviam 78 lugares vazios no parque de estacionamento debaixo da escola. Havia 9 viaturas estacionadas. Dou-lhe a minha palavra de honra, estava lá, eram 7h15 da manhã. Estavam 9 estacionadas, 78 lugares vagos. E, portanto, existe também muita falta de civismo, de cidadania, por parte de muitos dos moradores. E eu penso que temos que passar por uma fase de sensibilização, temos de passar por uma fase também, permita-me, de punição, que temos também vindo a fazer, mas também temos um parceiro que se chama Polícia de Segurança Pública, que não nos podemos substituir na totalidade àquilo que é o trabalho da PSP. E por isso, quero dizer que reconheço que podemos, e eu quero pedir em particular, depois falarei com o Departamento de Obras, eu penso que estão a ser preparados mais algumas intervenções com abatimentos que existem na urbanização, que foram verificados junto aos prédios. Existem também a preparação de alguns projetos que prevêem a requalificação de estacionamento em longitudinal para estacionamento em espinha, em algumas das artérias que referiu, mas, portanto, assim como eu penso que podemos ver, eu desconhecia essa questão das corridas noturnas, tenho recebido algumas comunicações que isso tem acontecido em Famões, junto à zona industrial, desconhecia em particular ali. Também no Jardim da Amoreira houve uma altura que naquela reta do Pingo Doce houve, tenho conhecimento, eu próprio falei com a PSP, neste caso de Canessas, que muitas vezes não tinha viatura para se deslocar, mas entretanto a sua situação foi colmatada. E por isso, quero agradecer a participação. Temos que continuar este trabalho, que é um misto entre sensibilização, entre punição e entre criação de soluções. Eu penso que foram aqui apontadas algumas, nomeadamente como, eu penso, não é Fernando Namora, mas é aquela da escola que sobe da rotunda dos bancos até à rotunda da cidade de Portugal, transformarmos ali com o estacionamento em espinha, que se verifique e o passeio tem largura para isso, entre outros casos. Mas eu sei, só esta questão só das lombas é que para mim é nova, as outras nós temos, eu penso que 3 projetos, ou 3 pequenos projetos que estão a ser desenvolvidos, temos também alguns desenvolvimento de alguns projetos ao nível de pilaretes, que até o comércio local depois se indigna, porque depois as pessoas também não têm onde estacionar. Isto é como se costuma dizer, é sempre
uma faca de dois gumes, mas acima de tudo temos essa sensibilidade. Eu tomei boa nota e quero dizer que também acompanharei mais pessoalmente a questão da criação de mais bolsas de estacionamento, a questão acima de tudo de requalificação do espaço público, que eu acho que também passará por aí. Agora há uma coisa que eu sei, por mais estacionamento que se cria em Espinha, nunca vai ser suficiente e nunca vamos conseguir resolver o problema. Nós temos 2 bolsas enormes de estacionamento, junto ao espaço que hoje está sob a gestão do Sindicato de Jogadores, que está vazio durante a noite, e este que eu disse, por baixo da Escola do Mosteiro, e que não são utilizados, e portanto também temos que aqui ver isso.